dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Estamos começando pela Rural de Natal FM, o programa Aprendendo com a Igreja, deste domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Eu sou Luciano Batista e nós vamos ficar juntos nesta próxima hora, com a alegria e a honra de contar com um entrevistado muito especial, que no próximo dia 1º de fevereiro vai completar 50 anos de vida sacerdotal. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o arcebispo emérito de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, natural de Tangará, ordenado presbítero em 1º de fevereiro de 1975, sagrado bispo em 6 de janeiro de 1996 na Basílica de São Pedro, no Vaticano, pelas mãos de São João Paulo II, para assumir o governo diocesano de Caicó, onde ficou até o ano de 2005, quando foi nomeado para a Diocese de Campina Grande, na Paraíba. E, simultaneamente, assumiu como administrador apostólico a Diocese vacante de Guarabira, também na Paraíba. Em 21 de dezembro de 2011, o Papa Bento XVI nomeou Dom Jaime para assumir a Arquidiocese de Natal, tomando posse no dia 26 de fevereiro de 2012 como o nono bispo e 6º arcebispo metropolitano. Dom Jaime, seja muito bem-vindo ao programa Aprendendo com a Igreja e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para todos. Eu que agradeço, Luciano, por esta oportunidade tão válida, tão significativa. E para mim é algo muito importante, agora nestas perspectivas para celebrar 50 anos de sacerdócio, ter esta oportunidade, muito feliz, participando deste programa Caminhando, Aprendendo com a Igreja. E assim, certamente, nós vamos estabelecendo este diálogo e com muita alegria vamos partilhando um pouco esta graça, 50 anos de sacerdócio. Agora, só para introduzir, esses dias eu tenho tive a oportunidade de viver alguns momentos também celebrativos assim. O primeiro deles, muito interessante, 50 anos do arcebispo Dorani, cardeal do Rio de Janeiro. Recentemente eu tive a graça de participar, 50 anos de sacerdócio. Depois tivemos, com muita alegria, também os 50 anos aqui na Cidade da Esperança do Padre Agostinho. Ontem eu me sentia muito feliz porque recebia um áudio, um vídeo do Padre Daniel, daqui de Natal, e sempre que eu o encontrava eu dizia Daniel Balzan, né? Agora, por que eu dizia isso? Porque quando fazíamos teologia em São Paulo, lá na Assunção, tinha tantos colegas e entre eles uns padres malteses, e desses padres tinha Daniel Balzan. E eu sempre me referia a Daniel. Aí ontem ele captou nas redes sociais uma celebração belíssima também de Daniel e Xavier, nossos colegas de ordenação sacerdotal, e ele me mandou, achei belíssimo. E ele dizendo, eu me lembrei quando vi os dois numa celebração muito bonita lá em Osasco, Diocese de Osasco, em São Paulo. E assim nós vamos nos enriquecendo com estes momentos. São 50 anos de tantas referências, tantas marcas, que só podemos render graças a Deus. Então, vamos aí. Dom Jaime, são 50 anos, né, que o senhor deu seu sim para a igreja, que o senhor se ordenou sacerdote. Vamos voltar um pouquinho, antes desses 50 anos, como que nasceu a vocação do senhor? A minha vocação eu vejo como quase que um fruto e uma consequência muito natural do ambiente, do âmbito de uma família marcadamente católica. Minha mãe sempre prezou muito pela educação da nossa fé, da vivência da fé na igreja, e ela é muito religiosa. Então, essa vocação inicial foi no ambiente católico. Mamãe muito católica, família católica, a fazenda onde morávamos, a Fazenda Cruzeiro, de proprietários muito católicos, benfeitores dos salesianos aqui na Ribeira, em Natal.
e tantas outras referências que me colocavam muito próximo da vida da igreja. Eu admirava os padres quando iam celebrar em Tangará, mesmo distantes. Convivi com o pároco de Santa Cruz antes de ingressar no seminário, e também vivi momentos marcantes na Arquidiocese de Natal. Um deles mais importante, que agora, quando eu falo de 50 anos de sacerdócio, eu revisto esta celebração a partir de algumas referências. Entre elas, eu participei, tive a graça de, ainda como candidato ao seminário, no ano anterior, participar dos 50 anos de sacerdócio do Dom Marculino Dantas, quarto bispo de Natal e primeiro a ser bispo. E foi uma festa maravilhosa, né, que me marcou até hoje. De modo que nós temos estas referências muito bonitas. Comentei a missa dos 50 anos de sacerdócio do Monsenhor Expedito, lá em São Paulo do Potengi. Também foi um acontecimento muito bonito, tão abrangente para o nosso regional e a arquidiocese. E assim só tenho muito a agradecer por tudo isto, né? Tudo isto. E aí o senhor foi pro então seminário. A vocação, pronto, mamãe vai, quando eu nasci, a parteira lá na fazenda, vai, sexo masculino, este vai ser padre. Essa frase eu guardo sempre, porque era o que me transmitiram. A parteira que falou a parteira disse para a mamãe, e ela disse, este vai ser padre. Se Deus quiser, este vai ser padre. E aí sempre eu vivi essa perspectiva. Foi um tempo muito bonito do Seminário de São Pedro, e com todas as fases do pós-concílio, de tudo, né? Mas nunca me arrependi, nunca pensei em deixar o seminário, e sempre me senti muito realizado na minha vocação. E o senhor pegou justamente essa fase da transição do pós-concílio, Transição, né? Do pós-concílio, os seminários fechando, um desânimo muito grande, os padres um pouco desorientados em termos da própria identidade, achavam que os leigos agora poderiam fazer tudo, não precisava mais do ministério sacerdotal, e assim por diante, né? E aí, depois o senhor foi para São Paulo? Sim, aí quando terminamos o seminário menor, que na época também foi enriquecido por uma experiência a mais dentro do processo formativo, que era a formação laica, né? Do padre deveria ter um diploma de um curso profissionalizante, civil, né? Para depois fazer o curso próprio do sacerdócio, da filosofia e teologia. E aí fizemos isso também, a partir de 68 até 72, quando fomos para a teologia em São Paulo. Eu fiz sociologia e política aqui na Fundação José Augusto, os meus colegas, o Padre Campos, o Monsenhor o Dom Canindé Palhano, fez o curso de letras, né, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e o Padre Cassiano, que já está na casa do pai, nosso colega, ele fez serviço social na faculdade aqui de Natal, muito bem reconhecida. Agora, Dom Jaime, acho que uma curiosidade que muitas pessoas têm é que o senhor pegou um período muito difícil na história do Brasil, que foi justamente aquela época da ditadura, de perseguição, né? A gente tem relatos até de igrejas que foram invadidas, né? Como que foi? O senhor estava no seminário nessa época ainda? Eu estava, veja bem, eu vinha de uma viagem do interior, próximo a Tangará, fazenda Três Voltas, que era de Lorival Ferreira Lima, um grande sucessor de Sebastião Ferreira Lima, um empresário do algodão na época, e nós fomos passar umas férias de Páscoa, né? O padre Lucílio, nosso reitor de saudosa memória, eu fui convidado também, estava nesse grupo, e então quando voltávamos do sítio, um rancho muito bonito, aí estava ligado à rádio e dando a notícia da mobilização de tropas pelo Brasil afora, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para
vamos dizer assim, a derrubada do regime, do governo, que era João Goulart. E então vivemos isto, depois foi tendo todo o desdobramento, mas na época era realmente o regime da ditadura, né, do regime de exceção. E em São Paulo era o epicentro, né, de todo os reflexos desse regime, até porque entrava o componente do desaparecimento de pessoas, de torturas, de morte, né, de muito, muito sério. E essa situação toda também, de qualquer modo, atingia a igreja pelo fato dos bispos serem, assim como a última instância a ser recorrida pelas famílias que se sentiam completamente ameaçadas e sem saber o que fazer. E muita gente, isso até em âmbito da América Latina, dos outros países também, como procuravam o Palácio São Joaquim do Rio de Janeiro, do Eugênio, como também São Paulo, um centro maior, e havia muitos refugiados políticos do Chile, da Argentina, do Uruguai, de tantos lugares. Então esse momento foi um pouco tenebroso do medo e da censura. E nós chegávamos em São Paulo para fazer teologia dentro deste clima de muito receio, né? E até havia uns exageros, tinha turma que dizia, olhe, passar na calçada do Departamento de Ação Social DOPS, né? Não passo nem por aí, passo por longe. Era uma coisa assim, né? Mas vivemos tudo isso de modo muito profundo, foram grandes lições que tiramos. Colegas nossos que sofreram, também teve gente que foi eliminada, teve gente que foi presa, e estudantes que nós convivíamos na faculdade, né? E acompanhando todo esse processo. O seminário, graças a Deus, éramos 46 seminaristas de diversas dioceses do Brasil, e também percebia sempre a presença de um policial que estava ali sob o pretexto de dar segurança, etc. Tal, mas tudo para nós era visto, até na faculdade aqui, sempre tinha alguém militar na classe, e nós íamos como alguém para escutar, para transmitir, para ver tudo, né? Para ver tudo que acontecia. Para ver tudo que acontecia. E a experiência disso, quando nos ordenamos, eu fui com o Padre Campos para a região de Macau, Pendências, Alto Rodrigues e Panguaçu. E ali estava também, era uma região protegida e escutada, acompanhada pelo SNI, e perguntavam por que 2 padres em Pendência, que não era comum ter 2 padres, né? Era gozada essa história toda, né? Agora, Dom Jaime, o começo do seu sacerdócio, como é que foi, assim, depois que o senhor foi ordenado, o senhor assumiu a paróquia, como que foi para o senhor esse trabalho, esse primeiro trabalho missionário como sacerdote? Olha, nós já sonhávamos esse grupinho lá em São Paulo, o Dom Canindé, Padre Canindé, eu, Cassiano e Campos. Sonhávamos com muito zelo, gosto e esperança pelo momento da ordenação e assumir a nossa vida de padre. E o que foi previsto era que deveríamos ir para uma região que fosse muito carente de sacerdotes, e fomos para a região do Vale do Açu, ligada a Macau, Pendências, Alto Rodrigues e Panguaçu. Era a paróquia nossa, que é onde passamos. Eu passei 12 anos, os outros foram saindo com menos tempo, e para mim foi uma experiência. Imagine o gosto que nós tínhamos em nos sentirmos pessoas com aquele preparo da formação presbiteral para servir a igreja, e estarmos à disposição, escolhermos uma área, nos colocarmos a serviço do povo de Deus daquela região. E isto
envolvia todos os setores da vida, porque a situação era muito precária, né? Lá distante, era a paróquia mais distante da diocese, não havia asfalto para chegar, muito distante, e as pessoas vivendo aquelas situações de carências em todos os sentidos da sua existência. E a presença do padre era como que uma referência, uma bênção, um ânimo, uma esperança, porque nós estávamos ali para somar, para fortalecer a relação comunitária, as esperanças, os projetos, a presença da igreja, e foi muito gratificante esse momento. Que também foi um alento para essas comunidades. Sim, porque durante a formação em São Paulo, nós já tivemos a graça de escolher, com a devida aquiescência de Donivaldo, a área onde iríamos trabalhar como padre. E aí, nas férias de janeiro, quando nós íamos de São Paulo, íamos visitar essas paróquias. O povo ficava muito feliz, mesmo com a carência de padre, mas na certeza de que depois iam contar até com mais de um padre na sua paróquia. Isso foi muito bom. E esse, Dom Jaime, é um período que, se eu não me engano, também foi muito sofrido por conta da seca. Sim. Olha, ainda ontem eu recebi um amigo. Eu trabalhava num determinado momento, quando fazia faculdade, na COBAL, Companhia Brasileira de Alimentos, né, que era uma autarquia do governo. E tinha outro colega que tinha sido seminarista, trabalhava na Cibrasem. Este trabalho era muito válido para mim, que eu ganhava muito simbolicamente e trabalhava na Cúria como auxiliar de contabilidade do contador, que era o padre Orígenes, irmão do Donivaldo. Aí eu ganhava 80 cruzeiros, né? Aí quando me ofereceram esta oportunidade de trabalhar na COBAL, eu passei a receber um salário de 620. Então era um salto assim, muito significativo, né? E aí ontem eu tive a graça de receber, agora nesses dias, a visita do meu chefe, antigo chefe da minha seção na COBAL. Ele era filho de um general muito conhecido em Natal, mas ele muito correto, muito zeloso por tudo aquilo que era de ética, de honestidade, de tudo. E ele era o meu chefe da seção. Nós éramos muito amigos e todo mundo, mas como é que pode você deixar um emprego desse para ir ser padre? Mas a minha vocação é esta, eu não vou trocar por nada. E depois de muito tempo, aí ele queria muito me visitar, já estava com um problema de visão, mas foi muito bom, ele me tem muita estima, e nós quase 50 anos depois ou mais, porque eu saí em 72, fomos para São Paulo. Né? E isso foi muito interessante, porque vivemos, você falou na SEGA, tinha um controle de estoque na COBAL, na Companhia Brasileira de Alimentos, do feijão seca 70. Né? Era um feijão horrível que vinha não sei de onde, que para cozinhar gastava muita lenha, né? Mas era a assistência, era o que se tinha na época para fazer frente àquele desafio tão grande da seca 70, que foi uma das maiores secas da história do Nordeste. Dom Jaime, a gente precisa fazer um pequeno intervalo aqui no Aprendendo com a Igreja. A gente volta já muito bem. Conversando com o senhor sobre esses seus 50 anos de sacerdote. O Aprendendo com a Igreja vai um pequeno intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Recebendo aqui nos nossos estúdios Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo emérito de Natal, e que agora, no próximo dia 1º de fevereiro, completa 50 anos
de sacerdócio. Dom Jaime, nesses 50 anos, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, né, da sua ordenação episcopal. Vamos para a gente fechar o período em que o senhor foi padre, né? Padre o senhor sempre foi, certo, né? Muito bem. Mas qual foi assim um momento que o senhor destaca mais na paróquia que o senhor atuou? O que mais chamou a atenção do senhor naquela época? Olha, o que mais me chamou a atenção era perceber a satisfação, a alegria da comunidade pela presença, pela chegada dos padres, o Padre Campos e eu. E isso fez uma diferença muito grande. Então nós tínhamos plena consciência do nosso papel, como nós poderíamos fazer muito, né? E então isso foi muito, tudo aquilo que para nós tinha sido previsto com cuidado, para não sair do script, para não viajar para longe para fazer curso fora, para não se envolver com nada de política, com tudo mais. E tudo isso se submeteu à descoberta de como o nosso papel como pastores do povo de Deus, ele seria muito abrangente diante das carências, né? Uma cidade humilde, sem assistência à saúde, sem meios de transporte mais satisfatório, a região da região de Macau, do Vale do Açu, bastante precária em termos de transporte, infraestrutura, né? E nós chegamos lá com muita disposição, né? Quase os problemas maiores que nós sentíamos logo era que nós todos devemos ter muito cuidado, mas sem nenhum medo, sem preconceito, era a questão da política, porque no interior, naquela época, nós falamos de polarização hoje, mas naquele tempo era uma polarização mais assim, identificável, sólida. Tinha aquelas pessoas que eram de um partido, tinha aqueles chefes que eram de outro partido. Tinha alguém que estava no poder há mais tempo, tinha alguém que estava tentando entrar. Né? E nós ficávamos com muita isenção, né? Sendo um papel de comunhão, de livre trânsito, e todos tinham certeza de que nós éramos padres para todos, né? Não podíamos assumir nenhum rótulo, dizer, não, os padres são daquele chefe político que estão a servir daquele. Não, eu fazia questão de neutralizar isto, servindo a todos, até me relacionando também. Com muita proximidade, tanto de um representante, um chefe político de um lado como de outro. Isso eu fiz com muita alegria. Fui até nomeado, me pediram serviço, tudo era um serviço, né? Eu tive de orientar e aplicar o projeto da Legião Brasileira de Assistência, o projeto Casulo. O prefeito me pediu, que não tinha ninguém com a capacidade assim de instrução, de experiência para assumir. Depois secretário de Educação. E tudo isso para mim foi uma possibilidade a mais para eu servir mais ainda a comunidade, investindo naquilo que era importante, favorecendo a inclusão de todas as pessoas que se preparavam, queriam o magistério como profissão, e eu garanti isso para indicar professores. Não tinha essa história de dizer, não, alguém pedia, eu quero um emprego de professora, não tinha isso. Não, todo mundo, quem tiver o curso normal preparado para isso, se capacitava e entrava numa lista de prioridade, quem ia assumindo, e era assim por diante. Não tinha história. E o pessoal fazia um medo, né, que nós devíamos ter muito cuidado, porque os padres demoravam muito pouco, que os políticos imediatamente afugentavam, dificultavam o pastoreio e tinham de sair. Tinha que sair. E tem uma coisa muito interessante que alguém me perguntou uma vez, uma liderança política: Padre Jaime, quantos anos faz que o senhor está aqui? Aí eu disse, faz 7 anos que eu estou me equilibrando. Pois é, mas saí muito bem, graças a Deus, em todos os níveis. Eu acho que isso é muito bem. Porque, Dom Jaime, naquela época,
eu acredito que não é muito diferente do que acontece hoje, na realidade de hoje, mas claro, guardando as devidas proporções. A igreja também naquela época fazia muito papel da administração pública. Sim, a igreja supria com maestria, com a honestidade, com a lisura e o zelo pela coisa pública e comunitária, desenvolvia esse papel muito bem, com colégios, com vamos dizer assim, hospitais, maternidades, né? Centros sociais, né? Isso era muito comum nas paróquias, e o povo tinha o padre como aquela referência de esperança e de poder contar nas situações mais carentes e difíceis. E aí, Dom Jaime, o senhor também foi reitor do seminário? Sim, fui muito bem. Depois de 12 anos lá na região do Vale do Açu, em Pendências, vim para o seminário, né? E foi uma experiência desafiadora, mas também muito marcante, muito rica. Eu agradeço a Deus por aquele tempo. Eu recebi o seminário do Padre Hudson, uma pessoa muito querida, carismática, que na época tinha deixado o ministério. E também contei com a ajuda, por exemplo, do Dom Matias, que na época era o pároco de Nova Cruz. Ele vinha fazer o papel de diretor espiritual. Depois ficamos com o Padre Agostinho, que agora celebrou 50 anos, né? E contribuiu tanto para esse papel no seminário, pela sua formação, conteúdo formativo, a visão muito ampla de tudo, a formação sólida, e fez um papel belíssimo de colaboração e de ajuda, não só no seminário, mas também a arquidiocese. Quantas vezes ele assumia o governo arquidiocesano quando os bispos viajavam para a CNBB, para algum lugar, passavam o governo para ele, né? E essas coisas todas, para mim, o seminário foi muito gratificante. Era uma época completamente diferente, muito carente, tudo muito pesado e medido. Aí surgiu o grupo das amigas do seminário, aqueles momentos que se promovia de filantropia para arranjar recursos. Imagine, quando eu passo no Palácio de Esporte, ali sempre me lembro de um show que fizemos com o padre Antônio Maria, né? Que veio para arrecadar o recurso para comprar uma geladeira industrial para o seminário, que a outra estava, que não servia mais. E assim era uma vivência de muita esperança e também muito próxima da vida das paróquias, né? Os acontecimentos importantes do seminário participava, as romarias, para mim foi muito gratificante. E também a graça do Congresso Eucarístico de 91, presença do Papa, a motivação muito forte para as vocações, e o seminário cresceu. Quando eu saí, ele tinha 52 seminaristas no próprio Edêutico, acho que no menor e no maior, né? Então foi algo muito importante, esse destaque de padre no interior, marcas inesquecíveis das missões de Frei Damião, que foram à paróquia por 2 vezes, né? Depois a questão com a seca, né? As enchentes também, por incrível que pareça. O contato e a relação com o governo federal, né? Os governadores biônicos indicados não eram eleitos, mas pessoas muito importantes, lideranças políticas que eu tenho referência. Me lembro muito de visitas que recebi lá como pároco, e visita do governador da época, Tarcísio Maia, depois Lavoisier Maia, levando recursos e assistência para o flagelo das enchentes. E tudo isso foram experiências. Depois chega o petróleo, a Petrobras, que causou uma mudança profunda, muito também benéfica, e também os lados negativos, onde chega aglomerado de pessoas, de trabalho e tudo mais. Mas tudo isso
para mim foi gratificante. Eu foi passei 12 né, anos, um aprendizado muito bom, com muita experiência, e nunca me arrependi, e eu estar aí me serviu muito o referencial pastoral para o exercício do ministério episcopal. Com a graça de Deus. Jaime, só para voltar um pouquinho na época do seminário, a gente está falando aí da década de 90, o começo da década de 90. Teve, claro, o Congresso Eucarístico em 1991, que com a vinda do Papa a Natal, claro, despertou assim a vocação de muita gente, né? Porque afinal de contas era o Papa. Era o Papa, né? Uma coisa inédita em Natal, uma coisa extraordinária, abençoada. Para o senhor, como que foi esse momento, né, em receber hoje São João Paulo II, um santo, e também o que representou isso para o seminário em termos de vocação? O senhor já comentou que teve um aumento no número das vocações e vocações que prosperaram. Prosperaram, o seminário aumentou bastante do número de vocacionados. Também, na época, como reitor, nós fazíamos vários cursos sistemáticos para reitores de seminário, e nós estávamos muito atentos para identificar e ajudar a ver a legitimidade da vocação, a questão da motivação, se era legítima ou se era apenas por impulso, por um determinado objetivo passageiro. E também isso levamos em conta, porque podia ser que alguém quisesse entrar no seminário só para ter a certeza de estar na cerimônia ali vizinho, ou estão no palanque, no ádrio da celebração com o Papa. E até mesmo depois do Congresso. Até mesmo depois também do Congresso, né? Depois do Congresso. Mas eu acho que tudo foi muito positivo, muito bom, e só temos muito a agradecer. Eu acho que o tempo do seminário havia um cuidado muito grande com as diversas dimensões da formação. Sim. E havia cursos da OSIB, a Organização dos Seminários, Institutos Filosóficos e Teológicos do Brasil, que proporcionava aos reitores que vinham das paróquias e com a experiência de pároco, que era muito positivo, mas tinha todo o arcabouço da formação presbiteral que precisaria ser formado para isso. E participamos de tantos cursos nacionais, regionais, né, para formadores de seminários, e isso foi muito importante para todas as dimensões: intelectual, espiritual, humano-afetiva, bíblica, pastoral, tudo foi muito, muito interessante. Daí deixei o seminário com este número satisfatório de alunos, e foram crescendo, vários se ordenaram. Eu me lembro que acho que temos uns 19 padres, ou 29, não sei, que surgiram desse tempo do seminário, da época do Congresso, e também a vinda do Papa João Paulo II. Tá certo. Muito interessante. Dom Jaime, a gente vai ao último intervalo do programa, e daqui a pouquinho a gente volta para falar da sua ordenação episcopal. A ordenação episcopal, com muito prazer. Então tá bom. O Aprendendo com a Igreja deste domingo vai um pequeno intervalo e volta já. O programa Aprendendo com a Igreja está de volta hoje, domingo, dia 26 de janeiro de 2025, conversando com Dom Jaime Vieira Rocha, que no próximo domingo, dia 1º, completa 50 anos de sacerdócio. Dom Jaime, agora é uma curiosidade que muitas pessoas têm, e quando a gente tem a oportunidade de entrevistar bispos e arcebispos, é uma pergunta recorrente que a gente faz para matar um pouquinho a curiosidade das pessoas. Muito bem. Como que o senhor recebeu
a notícia de que o senhor seria bispo, nomeado bispo? Olha, eu só posso dizer que se trata de um impacto, uma notícia muito assim relevante, profunda, porque o episcopado integra a dinâmica, a vida, a missão e o mistério, né, da igreja, né? E aí, às vezes as pessoas falavam, esse vai ser bispo, não sei o quê, mas eu não ia ficar alimentando determinados desejos que não me caberia e sempre eu achava muito importante, porque no período do seminário você vai também descobrindo o caminhar da igreja e tirando lições. E uma das lições era aquela, eu me lembro quando alguém queria ser padre e investia em algum aspecto que não era o principal, mais importante e edificante, esse candidato não progredia e o seminário também se encarregava de afastá-lo dessas fileiras. Obrigado, valeu. Tá bom, tudo muito bem. E quando também alguém, ai de um padre que seja visto com uma crise de episcopite, né? Porque é meio complicado, porque as pessoas não confirmam, às vezes fazem tudo para puxar o tapete, né? E graças a Deus eu nunca me envolvi com isto, ouvi aqueles zum, mas não, e também eu ia poder estar esperando algo que não dependia de mim, que dependia. Mas quando veio a notícia, né, eu me lembro muito que já tinha, pela fase, né, do processo, alguém dizia, não vai mais, foi queimado, etc. E num determinado momento, aí vem esse processo. Dom Heitor, olha, vem aqui, quero falar com você amanhã, tal hora, antes da missa da padroeira. E para dar essa notícia, né? Porque normalmente, às vezes, a notícia da eleição para o episcopado vem através do arcebispo, né? E para mim foi um impacto muito grande. Eu digo, meu Deus do céu. E para Caicó, que era uma diocese muito mimosa, com uma cultura muito própria, formação muito sólida e grandes bispos, mas pronto, eu me submeti a esta graça e aí foram se desdobrando, né? Além da nomeação para bispo, ainda veio a mais ainda que me causou bastante impacto e também com muita humildade essa certeza do olhar de Deus para a vida da igreja, aí me ordenar em Roma com a imposição das mãos do Papa João Paulo II, com outros bispos de diversas partes do mundo. Então tudo isso para mim foi muito gratificante. Eu também, é uma coisa que eu não posso deixar de ressaltar, a devoção que herdei de minha mãe a Nossa Senhora. E para mim isto faz uma diferença muito grande, porque eu sinto que ela me acompanha muito de perto, né? E isso para mim só me traz alegria, satisfação, consciência da minha missão e também das minhas limitações, como é importante você ter esta certeza e necessidade deste amparo. Ela caminha conosco, nos acompanha, nos protege, nos fortalece na graça do seu Filho Jesus. E aí isso para mim foi muito importante. Então esse impacto da notícia e ser ordenado em Roma, para mim isso foi algo assim muito marcante. Imagine hoje, quando eu olho, contemplo a imagem, a vida, o legado de João Paulo II, meu Deus do céu, o Papa me ordenando em Roma, né? Foi um momento inesquecível, especialíssimo, né? Que por mais que eu queira explorar algum aspecto ainda,
nunca vai completar tudo, né? Dom Jaime, no caso, a ordenação do senhor que foi em Roma, era comum acontecer, era o próprio Papa que ordenava? Sim, havia o Papa João Paulo, ele introduziu algumas práticas que iam se constituindo uma tradição. Ele gostava que celebrava os sacramentos ao longo do ano. Por exemplo, batismo do Senhor, ele batizava crianças, né, em Roma. Epifania, né? Então a ordenação de bispos, né, para toda a igreja, né, universal, para a universalidade da igreja e tantos outros momentos que ele fazia. Então, para mim isso foi muito marcante, porque você vai aos poucos entrando num mistério, num nível diferente. Eu me lembro, depois que saiu a minha nomeação para bispo, eu não voltei mais ao seminário, né? Praticamente, porque mudou completamente e eu tive de me envolver com outras questões, com entrevistas, com preparativos. Aí outra notícia impactante, vai ser ordenado em Roma pelo Papa mais ainda, e tudo isso me marcou profundamente. Agradeço muito a Deus por isto e é uma experiência inédita. Ou seja, quando o senhor recebeu a notícia de que tinha sido nomeado bispo, o senhor ainda não sabia que ia ser pelo Papa? Não, aí eu ficava, agora eu vou me preocupar com quem vai ser os meus consagrantes, que eu queria envolver muita gente, não queria deixar ninguém de lado. Era Dom Nivaldo, era Dom Heitor, era Dom Costa, era menino, era os filhos da província, Dom Freire de Mossoró. Aí veio esta graça, não, você vai ser ordenado em Roma pelo Papa. Aí resolveu tudo muito fácil e eu fui para lá. Tranquilo. Mas foi muito marcante. Né? Eu imagino. E para a família do senhor também? A minha família também foram algumas pessoas, acho que nós éramos um grupo de 27 pessoas, né? Pessoas amigas daqui de Natal que estavam lá em Roma, e por coincidência, e religiosas, né? E me lembro muito da expressão quando a procissão de entrada ia caminhando para o início da cerimônia. Tinha gente de um lado, gente de outro, religiosa. Aí eu vi muito quando alguém disse assim, aí entre esses aí vai um brasileiro, né? Tem um brasileiro. E eram religiosas que estavam lá. Quando voltamos para sair depois da ordenação, ela me deu uma lembrancinha, um menino de Jesus belíssimo que eu conservo até hoje, né? Naquele momento, né? E por aí fomos, né? Só tenho a agradecer o pastoreio em Caicó com muito dinamismo, a paróquia, uma diocese plasmada desde o seu primeiro bispo para uma atenção ao social, porque ele criou o Departamento Diocesano de Ação Social para desenvolver escolas profissionalizantes, maternidades, escolas rurais, muita coisa. E eu achei muito interessante, porque eu me identificava com esta dimensão do ministério sacerdotal e contei com muito apoio lá com o CEAPAC. Agora, Dom Jaime, para o senhor foi um desafio ainda maior, porque além de assumir a diocese de Caicó, o senhor teve que assumir como administrador apostólico de... Sim, foi Campina Grande. Campina Grande. Não, eu fui... Guarabira, né? Guarabira, foi quando eu fui transferido de Caicó para Campina Grande. Sim. Mas em Caicó, ainda hoje lembro muito, hoje era para eu estar lá, porque à tarde vai haver umas inaugurações no governo do estado de estruturas hídricas, a passagem das traíras que tinha sido desmoronada nas primeiras enchentes passadas, e foi uma luta para restabelecer esta barragem, como também a barragem de Oiticica, que está na fase conclusiva. E eu sempre me identifiquei muito com a questão hídrica, porque não posso negar que sou do nordestino, admirador do Monsenhor Expedito, o profeta das águas. O nosso seminário ferial, no tempo do seminário menor, a gente passava 15 dias lá no açude de Pataxó, e aquilo era muito no pleno sertão central, Cabugi.
foram experiências muito, muito bonitas que a gente só tem a agradecer. Aí o senhor foi lá para Campina Grande? Sim, então eu saí para Campina Grande e quando cheguei lá, aí veio a necessidade de eu assumir a Diocese de Guarabira como administrador apostólico. Que havia uma certa dificuldade, Dom Muniz tinha sido transferido para Maceió e de modo assim surpreso, ninguém sabia. O Dom Muniz tinha falado comigo: olha, você venha para a missa das 7 da manhã no domingo. Eu saí de casa de Campina Grande, cheguei lá. Quando eu cheguei na sacristia de Guarabira, foi uma coisa assim, o que é que esse bicho vem ver aqui, que nem nada a ver. Os pretensos candidatos ao episcopado ou então a ser o administrador diocesano ficaram meio assim. Aí depois Dom Muniz, naquele clima meio tenso, ele com o estilo dele muito assim preciso, e aí não teve essas homenagens, ele muito sério, acho que não agradeceu nada, só aí pediu, agora vocês sentem que eu quero ler aqui uma notícia. Aí abriu um documento que veio da Santa Sé, me nomeando administrador apostólico. Olha, foi uma ducha, menino, e para mim a responsabilidade, né, para eu administrar aquele conflito, aquela coisa toda. Mas eu saí bem. O senhor ficou sabendo junto com os fiéis, com os paroquianos? Sim, pois, mas disseram que eu fosse porque tinha essa missão, não sei lá. Eu digo, bicho, Marai, foi uma coisa assim. Que coisa. Mas me enriqueceu bastante. Sim. Paróquia muito bonita, a diocese. E o senhor veio para a Arquidiocese de Natal? Sim, aí eu fui para Campina Grande, havia aquela expectativa, né? Porque com minha atuação em Caicó, que não foi porque eu quisesse estar aparecendo, mas pelo minha empatia com a realidade, com a questão hídrica, com secas, nós tivemos momentos muito marcantes, né? Olha, eu me lembro que fomos a Recife, com Procópio e Teixeira, se eu não estou enganado. Fomos uma audiência com o ministro Raul Jugman, que era da Reforma Agrária, tenho a impressão. E ali, desse encontro, nós ajudamos a ele a ver o que era o Nordeste, a seca, que não podia mais haver aquela história de combate à seca, não existe isso, é um fenômeno natural. Foi quando surgiu a convivência com o semiárido e o projeto das cisternas, 1 milhão de cisternas. Então isso fez uma diferença muito grande, né? Então essas coisas todas, pronto, aí vai para Guarabira, porque não tinha outra pessoa, assim, eu deveria, pela circunstância, assumir isto. Foi muito empenhativo, a correria grande, eu reparei que Campina Grande saía para Guarabira, mas tudo passou e eu só posso agradecer aquilo que eu vivi, que hoje nem me lembro tanto, mas quando eu estava em Caicó, até me diziam, vinha pessoas de fora, vinha gente da África, desses países em desenvolvimento, para ver a experiência de Caicó, do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó, que foi elaborado com a mais alta competência de grandes técnicos, institutos interamericanos de cooperação para a agricultura. Foi muito interessante. Eu andei bastante, né, por aí, vendendo este peixe, né? este projeto que o Banco Mundial, vamos dizer assim, acolheu como um modelo a ser oferecido para outras regiões do mundo também passando por processos. E que ajudou milhares de famílias. E que ajudou muita gente. Fez uma diferença muito grande. Eu me agradeço muito por essa história e o que eu puder fazer para contribuir, e lamento quando as pessoas fazem a liderança do padre, claro que o nosso papel é o espiritual, mas não podemos ser neutros, né? Como São Dom Helder dizia, não somos bispos de almas desencarnadas, somos a gente, a pessoa que precisa
de um cuidado. Claro, ninguém vai estar fazendo política, nem sou prefeito, nem governador, mas cooperar com toda boa causa que venha para fortalecimento da cidadania, da dignidade humana, da saúde, da vida das pessoas, né? E aí o senhor veio para Natal. Sim, você vai pronto, aí vim para Natal. E aí diziam que eu vinha logo, mas depois Dom Matias veio, ótimo, muito bem, eu fiquei lá e depois chegou a minha vez, né? E é aquela tradição de sempre dos arcebispos de Natal, até então, eram sempre, eu acho que eu vi isso aqui ontem, não sei, eram escolhidos, eram eleitos dentre o seu clero, né? Não era de outro clero, era do clero de Natal. De Natal. Né? Do clero de Natal. E aí, graças a Deus, cumpri a minha missão, agora que completou-se um ciclo, e está aí Dom João, com a graça de Deus, muito bem, vindo bem mais de longe, com toda independência, e eu só posso agradecer por tudo. Estamos muito bem, graças a Deus. Agora, Dom Jaime, o senhor veio de uma diocese, veio de Caicó, de Campina Grande, para Natal, e o senhor assumiu uma metrópole, né, que querendo ou não, Natal é uma cidade grande, a arquidiocese tem um território gigantesco. Para o senhor foi difícil, apesar de o senhor já conhecer essa realidade, mas administrativamente, pastoralmente, qual foi o maior desafio para o senhor? Olhe, quanto à amplidão, quer dizer, uma área tão vasta de território arquidiocesano, mas eu me refiro porque eu desde o tempo do seminário menor, que a arquidiocese era esta, né? E o bispo contava com todo o apoio do clero, era muito menos pessoas, eram uns 40 e poucos padres, né? Tudo funcionava. E eu nasci neste processo, né? De distâncias não eram mais, mas fazia parte, né? E eu, com as limitações de tempo, mas o que é que eu podia fazer? O que eu pudesse estar presente, estava, né? E não parava, ia para uma região, para outra, realmente era desafiador, né? Mas eu fiquei um tempo, já como padre em Pendência, quase com a região da norte toda, né? De Macau, Pendência até Santana do Mato, com o evento São Rafael, barragem do Açu, transferência da população para outra cidade. Tudo isso nós vivemos com muita intensidade e envolvimento, como presença da igreja, que foi muito enriquecedor. Então eu andava muito, chegava de madrugada, para minha presença eu zelava por isto, né? Que é muito... E realmente Dom João hoje ele diz, o povo tem direito de estar mais próximo do seu bispo. Isso é ótimo, é muito, muito bom. Mas naquele tempo eu via que era muito bom e eu não me envolvi muito com a questão burocrática de dividir a diocese. Eu acho perfeito, é um passo bastante decisivo e que certamente é muito bom ver tudo. E tem momentos assim que é como se você tivesse um determinado bem que quer muito bem, tem muita pressa, aí você vai ter que passar para alguém, né? Mas tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, né? A igreja não é nossa, é importante essa presença mais próxima e até agora a alternativa era essa questão. Quando o Dom Heitor chegou, ele transformou a cúria de modo muito objetivo, criando os vigários episcopais para cada região e setor. E eu também achei que era um modelo interessante, né? Porque eu até tinha sido também vigário episcopal, nomeado por ele para as questões sociais, pastoral social. Então, hoje é um projeto muito especial que precisa ser analisado com muito cuidado
e vendo sobretudo sobrevivência, condições, né, para que a diocese ou as dioceses tenham sua sobrevivência administrativa, econômica, pastoral, nem digo tanto porque está na alma do povo e todo mundo quer e vai enriquecer muito, né? E estamos sempre felizes e a contribuição está sendo dada às pessoas, o grupo, né? Eu acho que neste ponto Dom João é muito sábio e é muito prático. Cria uma comissão, entrega tarefas, vai cobrando e o processo vai caminhando. Agora, para mim é sempre importante a discussão, né? A abertura para o enriquecimento de todas as contribuições, análise e tudo mais. Mas só tenho a agradecer. Dom Jaime, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom receber o senhor aqui e eu queria que o senhor reforçasse agora então o convite para que todos que nos ouvem agora estejam no próximo domingo, dia 1º, participando da missa em ação de graças pelos seus 50 anos. Olha, Luciano, eu fico muito agradecido porque eu acho esse programa tão importante. É um dos programas que eu, podendo em casa, não deixo de ouvir, porque é a vida da igreja, né? Aprendendo com a igreja, tantas contribuições. E aqui eu estou agradecendo muito por esta oportunidade e quero a todos os queridos ouvintes, as comunidades. Agora é um momento em que, para a minha vida, vai ser muito importante. 50 anos de sacerdócio, né? Eu já acompanhei, já vivi essa celebração de tantos outros irmãos, como eu falei, desde Dom Marculino, Dom Matias também, tantos outros. E agora é a minha vez e eu queria convidar você, meu querido irmão e irmã, todas as pessoas, as comunidades por onde eu passei desde padre, e fico muito feliz porque sempre me coloquei muito à disposição para estar próximo à vida das pessoas e o caminhar pastoral da igreja. Eu quero contar com todos, né? Quem puder, venha. Será uma alegria muito grande haver a Catedral de Natal, Nossa Senhora da Apresentação, num momento tão especial, no sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 10 horas, para esta celebração, onde eu vou render graças a Deus por estes 50 anos que Deus me concedeu e que eu só tenho infinitamente a agradecer. Tudo é vosso, tudo é para a glória de Deus, com a proteção e intercessão da Virgem Santíssima. Eu quero abraçar e ver tanta gente. Se organizem, meus irmãos e irmãs, para esta presença que vamos celebrar, porque o sacerdócio não é meu, é de Cristo, e ele só se planifica no serviço aos outros, a presença e a participação de todos. Deus abençoe, um Natal de bênçãos. Isso é para já depois do Natal, né? A graça do Natal, a ternura do presépio de Belém, que nos envolveu até então, que nos conduza para estes momentos novos e agora a minha celebração dos 50 anos de sacerdócio. Muito bem, Dom Jaime. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje. Para nós foi muito importante recebê-lo aqui hoje, para ouvir do senhor um pouco mais da sua história, desses 50 anos de sacerdócio. E, em nome do programa Aprendendo com a Igreja, lhe desejo parabéns, muitas felicidades. Que Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora da Apresentação esteja sempre com o senhor, lhe abençoando e iluminando o caminho do senhor. Muito obrigado, Luciano. Eu que agradeço. Parabéns pelo Caminhando Aprendendo com a Igreja. Para mim é um programa fantástico, excelente, e que oportuniza essa partilha de dons para todos. Recebemos e oferecemos também. Muito obrigado por estar aqui. Para mim foi muito bom, feliz estar aqui com você fazendo este programa Caminhando, Aprendendo com a Igreja. Deus seja louvado por tudo. Muito obrigado. Amém. O Aprendendo com a Igreja desse domingo vai ficando por aqui, mas lembrando que você continua conosco aqui na Rural de Natal FM, porque daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Metropolitana de Natal. A todos, um excelente domingo, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.